Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar. Hoje, para quem não assistiu, nós tivemos um programa cenário em vídeo, né? Eu trago esse formato sempre que eu entendo, né? Eu não sou dono da verdade, sou apenas um estudioso, um guerreiro, um investidor assim como você. Quando eu entendo que nós temos alguma situação fora do comum, digamos assim, uma situação extra série, eu trago o cenário em vídeo, assim o fiz, assistam aí, eu trouxe uma abordagem comparando os mercados internacionais com o mercado doméstico, talvez faça sentido, talvez não, veremos as cenas dos próximos capítulos. Se você puder deixar o seu like, eu fico muito grato, fortalece a nossa missão, melhora o nosso ranking no YouTube, compartilhar o vídeo também nos ajuda, e se você puder participar da área de comentários, que virou praticamente um fórum, né? Você é bem-vindo. Caso queira se inscrever para a pré-lista da imersão técnica Top Traders, acho que hoje e amanhã serão os últimos dias. E você pode também entrar no nosso site toptraders.com.br, colocar nome, e-mail e receber o informe cenário já a partir de amanhã. Pessoal, agora são 16 horas e 58 minutos, né? Hoje é uma quarta-feira, dia 15 de maio de 2018. Eu estarei na Arena Corinthians hoje, assistindo Corinthians e Flamengo. E meu palpite é Corinthians 2, Flamengo 0. Nós temos aqui as bolsas americanas em alta, generalizada, petróleo também. O EWZ, por sua vez, na contramão. De todas as bolsas que eu acompanho, o nosso mercado é o único que está caindo. Essas intempéries, digamos assim, políticas, né? Aí nós temos aqui a seguir na tela as criptomoedas, um pregão de forte alta, né? Vamos ver o que os gráficos têm para nos dizer, né? Ontem a gente comentou até sobre a estratégia para o Ethereum e para o Litecoin teria dado muito certo. Sempre trabalhando de forma técnica e racional. E é isso aí. Vamos... Primeiramente, falar de um... Primeiramente, pessoal, assim, bolsas na Europa e Ásia, alta generalizada, né? Um dia de mundo verde. E pelo nosso cenário político, a gente não conseguiu acompanhar, né? O que é bastante lamentável, né? O próprio governo é a sua oposição. O nível de estupidez e idiotia do governo é impressionante. Mas eu ainda sou otimista, acho que as coisas vão acertar ainda. E nós temos na China, como eu falei até mais cedo no cenário, um padrão de fundo arredondado. Provavelmente esse gap será fechado, assim como a média, naturalmente, nesse caso, seria rompida e alcançada. Alcançada e rompida, melhor dizendo. Nós temos um sinal de fundo forte no índice DAX, um arame. Aí hoje sombra inferior, quer dizer, a venda quis mostrar as garras, a compra mostrou quem manda no pedaço, imprimindo um fechamento praticamente na máxima, né? Na máxima. Quando está aceso aqui em amarelo é na máxima. Assim como no índice FTSE nós tivemos uma boa alta, uma região de forte suporte respeitada, tende a continuar um processo de apreciação de preços, ou seja, um processo altista. Eu, às quartas-feiras, costumo trazer para vocês aqui uma informação que eu acho muito relevante, que é o fluxo cambial. Se olha o cenário brasileiro aqui, pessoal, só tem briga, ó. Temer deixa a prisão, briga do Centrão com um bando de semi-analfabetos com o presidente da Câmara, o filho do presidente briga com o vice, um caso sério aí. Por isso que está descontado, né? Se não tivesse esses problemas, a nossa bolsa estaria a 110, 115 mil pontos. Eu vou te dar um exemplo aqui. Lembra que eu falava para vocês, no dia que a JBS, ela não precisa mudar nada, ela só precisa sair das páginas policiais. Lembra disso? Que eu falava para vocês, pessoal, a JBS, ela vale esse valor aqui, ó.
Então ela vale, sei lá, R$ 8, ela vale R$ 7, 8, R$ 9. Por quê? Porque ela está nas páginas policiais. A mesma empresa, no dia que ela sair das páginas policiais, o valor dela é 20, 19, R$ 21. Vocês lembram disso? Quem acompanha meu trabalho? Ela saiu, aí ela começou a subir, ó. Foi para 10, para 11, para 12, para 13, está 21,94. É a mesma empresa. Ela não foi vendida, não aconteceu nada. Tudo bem, existem situações normais, a gripe suína na China, ok? Deixa eu só responder para mim. É impressionante. Eu começo a gravar, começam a me chamar aqui no WhatsApp, mas vamos em frente. Então, pessoal, JBS é isso, ela está valendo 22, né? Então, quando você pega o Ibov, é a mesma coisa. Um preço justo para o Ibovespa nesse momento seriam 115 mil pontos. Agora, por que não vale? Porque tem essas atrapalhadas, né? Então, observando aqui, por exemplo, o fluxo cambial, o que eu gosto sempre de olhar, né? Da semana passada. Então, de 6 a 10 de maio. Então, ele foi positivo em 354 milhões de dólares. Então, depois de muito tempo, o canal financeiro apresentou entrada líquida de 339 milhões de dólares. É pouco, muito pouco. Só que parou de sair grana. Essa que é a questão, né? Então pode ser um ponto. Como dizem, né, os times para começarem a ganhar tem que parar de perder. Então, é isso daí que eu vejo. Legal. É um mercado um pouco cansativo, coisa e tal? Não sei. Pergunta para quem tinha JBS a 7 no final do ano passado e agora tem a 21, se é cansativo. Pessoal, o mercado é a transferência dos impacientes para os pacientes. O mercado não tem mágica, né? Então a JBS é um caso típico. É diferente de um lixo desse aqui, ó. Que às vezes o camarada tem a ação, ele vai na mídia para arrumar trouxa para comprar o papel para ele vender. Esse daqui é um lixo de empresa, Eternit. Positivo é um lixo de empresa. Eternas promessas, ó. Compra um computador da Positivo para você ver. Eu já comprei para o meu salão. Eu devolvi. Porcaria, lixo de empresa. Essa empresa aqui, ó. Eu nem sei o código dessa tranqueira. Que é a Profarma. Nem sei, uma porcaria de papel. Assim como é Forjas Taurus também. Agora, você gosta de brincar de loteria? Vai em frente. Não? Mais uma tranqueira dessa aqui, ó. Ó, lixo de empresa. Porcaria de papel. É diferente de uma JBS. É diferente, por exemplo, disso aqui, ó. Quebrando um pouco o protocolo, ó. É muito diferente de uma Ultrapar negociando a R$ 21. Isso aqui é uma piada. Ou Cielo, ó, negociando a... Cielo negociando a 7,38. Dá uma olhada em PagSeguro, por exemplo, Stone lá fora. Mesmo com os problemas, é diferente. Nem tá no meu radar esse papel, ó. De você ver leve, por exemplo, a 22,77, ó. É diferente de você ver uma empresa dessa qualidade, ó. Grendene negociando, pessoal, a R$ 6,96. Né? É bem diferente. Então tem que saber selecionar os ativos. Né? É diferente de você ver isso aqui, ó. De um lado você tem um governo intransigente e autoritário, do outro lado você tem um monte de aloprados cortando verba para educação. Aí a ação cai 6% com sombra inferior. É bem diferente da Positivo, da Profarma, da Forjas Taurus, desse lixo de papel, dessa porcaria que é a Oi, ó. De repente dá para entender, sendo mais incisivo assim, a diferença dos papéis? O que é papel barato e o que é papel de otário?
Então essa, por exemplo, a JBS é o exemplo mais material do que eu prego na minha metodologia. Outro exemplo do que eu prego na minha metodologia, JHSF. Lembra que eu falava, pessoal, o preço da ação não pode ser 1,50, não pode ser 1,60, não pode ser um... Aí ela bateu no nosso alvo, exatamente no alvo. É que pagou dividendo, né? Ó, 11 centavos. Mas foi no nosso alvo, ó, 2,65, 2,76. E aí agora ela tem um padrão aqui meio esquisito, tal, tem um ombro, cabeça, ombro, mas enfim, eu nem tô acompanhando mais. Mas é bem diferente, ok? Então, como hoje eu tô meio exaltado aqui, é bom que a gente quebre o protocolo. Eu não tô exaltado exatamente por causa do mercado, coisas em geral. Olha, o dia que o mercado tem volume, os softwares dão problema. Olha, eu vou te dizer. Quem puder, pessoal, assinar Vivo Fibra, assine. É muito melhor que a NET. Muito melhor. Só que tem lugar que não tem, né? Um exemplo, né? Mas é um caso sério. O investidor pessoa física, quando ele entender que para ele ser vencedor... Olha, eu tô fazendo um negócio aqui no programa, acontece outro também. Eu vou te dizer, viu? Quando ele entender que somente quando nós nos unirmos a coisa vai acontecer, a renda variável será outra. Né? Então, o investidor pessoa física ele tem que trabalhar unido, é a minha opinião. Ok? Legal. Vamos falar aqui então de colocar o gráfico aqui na tela. E vamos estudar os futuros aqui das bolsas americanas. Bem, nós temos aqui o S&P, sinal de fundo, padrão penetrante. Hoje confirmando, deve seguir em alta. Nós temos o Dow Jones. A mesma coisa, um RMI ontem, hoje confirmando. Seguindo em alta. Se bem que esses padrões não precisam exatamente de confirmação, mas digamos que está corroborando a nossa ideia. A mesma coisa aqui, índice Nasdaq, uma barra bem forte. Eu comentava hoje no cenário em vídeo que hoje eu estou observando mais o índice Nasdaq do que o índice Dow Jones. Ok? E dentre as empresas que estão no meu radar para possíveis compras, uma boa parte delas é do índice Nasdaq, ok? Legal. Então, sinal de fundo. EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York. A ETF brasileira negociada em Nova York, EWZ, derrete de forma estúpida ou não? Não necessariamente, porque existia aqui um gap. Quando eu tenho esse tipo de bagunça, é como se você estivesse navegando, pessoal, em um mar turbulento. Aí você se baseia o quê? No farol. Então, o farol, nesse caso do EWZ, era o gap. O fato, professor, do gap ter sido fechado, faz você acreditar que vai ter um repique? Sim. Então, eu acredito que teremos um repique, porque apesar dessa baixa de hoje, nós temos um candle verde. Né? Com gap fechado, bastaria um candle que fechasse dentro do território delimitado pelas bandas de Bollinger para ter um movimento talvez até 40, 41 dólares. Certo? Aí falando aqui das criptomoedas, nós temos o Bitcoin. O Bitcoin, impressionante, a movimentação segue em alta, longe de média. Eu faria o que eu falei que eu teria feito antes, que é realizar lucro, só que ele está fazendo o quê? Buscando uma região de topo, marcada aqui em julho do ano passado. O Ethereum, quem segue aqui os nossos estudos, estaria comprado, por quê? O que eu disse a vocês ontem? Olha, o Ether, ele tem umas sombras superiores aqui, mas eu só estoparia abaixo desse topo, que é 188.
Agora, pessoal, o que daria para fazer nesse caso? Eu venderia tudo. Né? Agora, se você quiser trabalhar de forma mais técnica, no fio do bigode, você marca o 225, perdeu, mesmo no intraday, lucro no bolso. Litecoin, o que a gente apontou aqui como sendo algo estratégico? O Litecoin eu comentava que pelo fato de ter um ombro, cabeça, ombro invertido, o movimento poderia ter apenas começado, onde que era o stop em fechamento, ou aqui no 86,650, ou poderia ser aqui no 84 também. Mas 86,650 era um ponto mais técnico. Não estopou, então o camarada segue comprado. O que ele faz agora? Ele toma como base o topo imediato, que é 99,430. Se perder, stop, lucro no bolso. Investidor de criptomoeda sai feliz da vida. No caso do Bitcoin Cash, quem estava comprado segue comprado. Eu usaria a técnica do stop com base na mínima do dia anterior. Então a mínima de hoje é 371. Se perder, poderia usar intraday. Lucro no bolso, vida aqui, segue. Mas o viés ele é altista. Lembrando que criptomoedas é um assunto que será abordado na imersão. Vou deixar o link da imersão na descrição do vídeo, tem tudo aqui na página. Qualquer dúvida, você escreve para suporte@toptraders.com.br. Então, criptomoedas estudadas. Dentre os pedidos do YouTube, eu tenho um ativo internacional, que é 3M. MMM. Me parece que quanto menor o código desses ativos lá fora, ele é mais pujante. A mesma coisa da placa dos carros em Dubai, né? Quanto menor a placa, mais relevante ela é. Ela tem um peso psicológico, ela mostra status. O caso da 3M, aqui é um gráfico ajustado. Aqui pelo menos no... Deixa eu ver se eu consigo colocar a 3M aqui no cartezinho. Ó, eu tenho a 3M aqui no cartezinho também. Deixa eu ver um negócio. Descarregar, né? O cartezinho tem a 3M. O problema é que não carrega. Eu tenho algumas dúvidas em relação a esses ativos. Por exemplo, ó, nesse dia aqui, no dia 24 de abril, para o dia 25 teve um mega gap. No dia 24 teve um evento. Então, para mim, esse gap ele foi causado pelo evento, né? E não por um gap de baixa, né? Só que eu ainda estou com dúvida nesses gráficos aqui americanos. Mas aí a gente olhando aqui pelo cartezinho, que tem a 3M também, aparentemente foi um gap, né? Eu confesso a vocês que eu tenho dúvidas sobre esses gráficos norte-americanos ainda. Ok? Mas tem o gap nos dois aqui. E tem um evento também. Se eu coloco para ajustar ou não por dividendos, não muda nada. Então, é algo que eu estou estudando ainda para poder falar com mais propriedade para vocês. Porque, na verdade, aparentemente teve o gap mesmo, porque o gap aparece nos dois. Então, o que eu vejo aqui em 3M? Um gráfico bem descontado, né? Uma mega barra aqui no final de abril. E no semanal fora da banda de Bollinger inferior. Para mim, pessoal, eu acho que uma empresa da qualidade da 3M, tenha ocorrido o evento ou não, tá bem descontado. Então tem uma espécie de um arame aqui. Para mim, é compra. E é uma ação que eu vou esperar mais um pouco, ver se tem algo novo, um candle rasgando, a formação de uma figura, mas é uma ação que está no meu radar, tem interesse pleno em uma possível compra na mesma. Ok? Então, primeiro pedido do YouTube já estudado. Então, o segundo pedido do YouTube é KNRY11. Que é um fundo, né? Imobiliário. Os fundos, eles costumam ter volatilidade histórica baixa, né? Por exemplo, 0,72 desse fundo
É uma trajetória ascendente, me parece um fundo de qualidade, tem boa liquidez. Eu não acho que esse momento seja o momento da renda fixa ou de fundos imobiliários. Eu acho que é momento de comprar ações, porque as ações estão absurda, incrível, estúpida, inacreditavelmente descontadas. Pelo menos umas 30 ou 40 ações. Mas se você, por exemplo, gosta de um fundo e observa esse como um fundo interessante, eu acho que sim, porque ele tem liquidez, está inclinado para cima, então está tudo certo, na minha opinião. Um ativo que virá a seguir para os nossos estudos é Smiles. Smiles subiu para fechar o gap, era o alvo da movimentação, a partir de então tem caído muito forte. Existe um sinal de fundo aqui que eu usaria para finalizar uma operação de venda se eu tivesse feito com base nesse fundo arredondado, mas eu não compraria Smiles, não estaria dentro de uma lista de preferência minha, mas se eu fosse obrigado a fazer algo, eu trabalharia na ponta compradora. Ok? Legal. Aí depois de Smiles a gente tem Enat 3, que já me pregou uma peça. Né? É antiga QGEP, correto? É isso? E eu não tenho rodeios quando eu erro, eu sou um ser humano, não consigo acertar sempre. Pra quem não sabe, pessoal, ocorreu uma história não sei se é engraçada, mas é no mínimo inusitada. Como eu sou um ser humano, não tem mais. Aí o Cartezinha tirou, era QGEP mesmo, eu estudei, só que ela já tinha parado de negociar. Mas é aquilo que eu falo, se eu for ter que inspecionar com uma pinça todos os ativos, o programa dura 2 horas, né? Mesma coisa, toda vez que eu for usar meu carro, eu tenho que olhar água, óleo, tenho que olhar os pneus, tenho que entrar embaixo do carro para ver se alguém não cortou os freios, aí eu tenho que abrir a caixa de direção para ver se está tudo certo. Se eu for fazer isso toda vez que eu for dirigir, é a mesma coisa de eu ter que inspecionar o ativo, eu tenho que ter o mínimo de confiança naquele programa que eu uso, né? Senão fica bem complicado. O caso da agora Enalta, né? Me parece que nós temos um mastro bandeira no semanal. Isso aqui é um padrão violentíssimo de compra e houve reação sobre a média de 21. É muito interessante o gráfico, é isso que eu vejo. Pelo diário dá para ver essa configuração também. E pelo diário, eu acho que é possível também, como dizia o zelador de um imóvel que eu usava, é possível que nós tracemos um canal. E esse recuo pode ser para formar um pivô que seria acionado acima de 13,96. Então eu vejo esse ativo como sendo muito interessante. E aí o último pedido do YouTube de hoje é FES A4, que é a Ferbasa. A Ferbasa já esteve na minha lista, inclusive estava na lista da imersão de março. Esse gap atrai os preços, mas esse também atraiu. Né? A FESA está na minha lista, está no meu radar, está. Mas hoje ela já não me convence, assim. Ela tem um pivô de baixa, abaixo de 19,57. Hoje tem alguma reação. Eu gostaria de ver alguma coisa mais clara na ação. Uma figura, um padrão, um zigue-zague, uma quebra, por exemplo, zigue-zague ascendente, porque ela vem fazendo topos e fundos mais baixos. Então, alguma coisa diferente que quebre esse padrão, uma consolidação acima de média, mas a ação opera descontada em relação aos seus múltiplos, sim. Em relação à FESA, se aplica aquela história. Uma coisa é comprar 27, 28, uma coisa é comprar 19. Então, no caso da FESA, se aplica, na minha visão, esse raciocínio. Aí nós temos os ativos fixos, Petro, Vale e Bancos. A Petrobras está xoxa. É um candle que nada diz, apenas acima de 26,22, 26,30 ela mostra alguma coisa. Enquanto isso, o ativo está em stand-by, está dormindo. No caso, deixa eu ver um negócio. No caso da Vale, nós temos uma ave migratória, hoje alguma reação. É uma situação que remete a uma compra ousada, na minha opinião. Então, é isso que eu acho.
Banco do Brasil tem um gráfico mais confuso que galinha em tiroteio. Ou cachorro na mudança, por quê? Eu acho que a gente deveria até atualizar esses pontos aqui. Banco do Brasil é uma ação muito sensível ao humor político, à coesão. É Banco do Brasil, né, pessoal? Então ele é um termômetro, inclusive, da relação do presidente com o Congresso, das diretrizes políticas e coisa e tal. E quando a gente vê essa bagunça toda, ela sente, só que ela veio de 54,50, ela está 47. Então a ação começa, né, a ficar descontada e isso pode atrair o dinheiro esperto que sabe que o banco opera com os múltiplos descontados. Existe um sinal assim comprador, na verdade não. É um gráfico confuso, um pouco desconfigurado, mas é uma ação que tem seu valor descontado, então ela valeria talvez uma compra por assimetria. No caso de Bradesco, nós temos uma leitura semelhante, por ser um dos grandes bancos. E no caso específico de Bradesco, nós temos algo novo, que é um candle numa extremidade de movimento, sombra inferior, é um doji pernalta, o rompimento da sua máxima, caso ocorra amanhã aos 33,36, poderia sim levar uma correria na ponta compradora. Aí, acima de 33,30 mostra alguma força. Acima de 33,69, um pouco mais de força. Acima de 33,98 vai vencendo barreiras e as resistências rompidas elas se tornam suportes. Ok? E por fim, YouTube, nós temos algo novo também. Esse algo novo é um rompimento falso de 31,71, está fechando a 31,85. É um martelo, apesar que a sombra deveria ser um pouco maior. E foi fora da banda de Bollinger, ele está fechando dentro. Esse é um sinal positivo. Então isso abre espaço para um pregão na sexta-feira e possível e provavelmente na sexta-feira também. Certo? O exterior, o cenário ajuda para isso, a gente só tem que ter alguma coesão interna aqui para que esse cenário se materialize. Como destaques do dia, eu vou falar de Croton, eu vou falar da Via Varejo, que é a minha esposa na bolsa, e eu vou falar de CEMIG. Então a Via Varejo é o nosso elemento especial. Via Varejo é um papel de fluxo, pessoal. A gente falou da ação a 3,93, ela chegou a subir R$1. E agora está caindo, é mercado, sobe, cai, pode derreter, pode ir a R$1, é mercado. Ela tem um ponto que seria legal se fosse preservado, que é o 4,33, esse gap atrai os preços. E é isso, ativo caindo. Vai depender de fluxo, esse gap é uma região de suporte, assim como a LTA. E amanhã é outro dia, ela pode subir, pode cair, é renda variável, investimento, é isso aí. Aí temos CEMIG. Pode derreter, pode virar pó, pode acontecer de tudo. A CEMIG é uma ação que me interessou durante algum tempo, ela foi pedida aí pela galera, por isso que eu estou trazendo como destaque que ela está fortemente listada. É uma ação que tem perda de volatilidade. Ela opera praticamente dentro de um retângulo entre 14,50 e 12,50. E é isso, eu não vejo, por exemplo, nada que seja atraente, que seja óbvio em CEMIG. E ela teve a sua alta limitada pela distância de média, ela demorou semanas e conseguiu puxar esse preço para cima, e eu não vejo nada interessante. E aí nós temos, eu falei da CEMIG, Via Varejo, e falei da Croton, né? A Croton teve seu balanço divulgado, tá aí o Ministério da Educação do olho do furacão. Então o ministro, né, convocado.
ela veio numa região de suporte, que é o 9,15, e deixou um sinal de fundo, né? Grande volume, sombra inferior, está fechando bem acima da mínima, e é isso que eu vejo para o papel. Trazendo aqui o gráfico do dólar, eu até comentava com a galera hoje de manhã, com o meu grupo, que abaixo de 4.018, se eu tivesse comprado eu venderia, né? Porque não se sustentou acima do topo mais alto desses três aqui, ó, do dia 25, do dia 7 do 5 e do dia 13 do 5. Então reforça essa região como uma região de resistência, reforçando a ideia, a leitura de um topo. Falemos então, para a gente finalizar, do BOVA11, do IBOV e do índice futuro. O BOVA11 tem algo novo. Eu até falava sobre a redução de volume nessa baixa. Hoje o volume aumentou, acima de 88,10. Eu acho que vai chamar compra e aí nós vamos ter um repique no mínimo até R$ 91. Então eu acho que nós teremos uma quinta-feira de alta. No caso do IBOV, pelo próprio gráfico diário, que eu acho mais intuitivo de ser estudado do que o semanal, nós tínhamos aqui um topo, 91.242, não foi testado na queda de março, mas foi agora. Foi respeitado, temos sombra inferior, fechamento acima de 91.585. Eu falava da importância disso hoje no cenário em vídeo, ocorreu, e eu acho que nós temos um sinal de fundo, nós temos um martelo que sinaliza fundo para o IBOV, é isso que eu acho. E falando do índice futuro que ainda está negociando, ele foi abaixo de 91.180, que foi a mínima de março, ele foi abaixo da mínima de anteontem, 91.010, deixa a sombra inferior, isso aqui é um doji pernalta e é um sinal de fundo. Simples assim. Então a minha leitura de que do te vejo nos 97 mil pontos, ela se faz reforçada porque eu acho que nós teremos um fundo e o mercado vai subir para testar essa região aqui de virada que ocorreu entre abril e maio. É isso que eu vejo. Nos 60 minutos especificamente, eu vejo uma cunha bem reforçada em azul. Eu não gosto, mas eu a reforcei. O mercado veio na parte inferior da cunha hoje. Aqui eu tracei Fibo, houve um pivô falso no rompimento do 92,045, então eu vou apagar. Esse pivô não vingou, digamos assim. Eu tracei também uma LTA, que também não segurou os preços, a gente vai e apaga. Então para hoje, é o que tem para hoje. E quem sabe essa leitura aqui é de uma acumulação. Para amanhã tem um pregão de reação e recuperação, testando primeiramente a parte alta da cunha e se ela for rompida, inflexionando o mercado aí no curto prazo. Pessoal, mercado difícil, desafiador para quem tem caixa, ativos descontados. E é isso. Para quem não tem, acho que é manter e ter paciência, ok? Então, saúde e paz a todos, pessoal. Não esqueçam do like, se inscrevam para a imersão, a pré-lista. Segunda-feira tem lançamento para a pré-lista com desconto, condições especiais. Sobrando vagas, lançaremos para o mercado no dia 22. 20 e 21 é somente pré-lista, ok? É isso aí. Então, saúde e paz a todos. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Não se esqueçam do like. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu!